Eu confesso pra vocês que eu não esperava esse final de episódio em Mob. Eu sequer estava pronto pra isso. Simplesmente aquele final me quebrou totalmente. Eu fico curioso pra saber o que vai acontecer no próximo episódio, porque o episódio inteiro foi tão bom, mostrando principalmente quando você quer se declarar pra alguém, todos aqueles sentimentos da fase da adolescência super bem representados em todos os diálogos, em todas as cenas, e aí no final simplesmente ele acaba deixando você um tanto quanto preocupado. E claro, é sobre isso que nós vamos comentar em mais esse episódio de Mob Psycho 100, terceira temporada. Não se esquece, fica até o final do vídeo para pegar todas as nuances desse episódio e claro, para compartilhar todos os seus sentimentos aqui junto com o Mano Joe. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um episódio de Mob Psycho 100, terceira temporada. Antes de mais nada, eu sei que vocês já estão deixando aquele like, então já vou agradecer aqui. Além do mais, eu sei que todos vocês também estão se inscrevendo, compartilhando, comentando e muito mais. Gostaria muito de saber o que acharam desse episódio, então já me comenta aí embaixo. Ficaram surpresos com o final? O que vocês estão esperando? Porque foi uma loucura esse final. E bom, sem mais enrolações, bora começar comentando sobre esse episódio. Primeiramente, o episódio começa com o Mob sonhando com a Tsubomi, e nesse momento ele sonha com o passado e as memórias que eles tinham juntos, quando o Mob demonstrava ali os seus poderes e ela ficava super animada, né? Eles iam pra casa, brincavam todos juntos, eles moram relativamente perto, e aí o Mob, pensando nela, né, como sempre, mostra que é um garoto super apaixonado. E aposto que você também já sonhou assim com alguma pessoa, principalmente na fase dos 16, 14, 15 anos. E é então que na escola o Mob tá lá, ele tá meio que até alegrinho porque vão ter mudanças de sala e quando ocorrem essas mudanças as pessoas trocam de sala e aí talvez a Tsubomi possa vir parar na sua sala. Então ele já fica imaginando e aposto que todo mundo se identificou em algum momento com o Mob, principalmente porque esse episódio vai tratar do tema de confissão, declaração, demonstrar os sentimentos que você sente pela pessoa que você gosta. E aí então que imaginando toda essa situação, o Mob fica super feliz pensando que ela pode vir para a sua sala, mas temos ali um ponto de mudança. Por quê? A mudança ela é também literal. A Tsubomi vai acabar se mudando, então ela vai sair da escola daqui a um mês. Nisso, o Mob é remetido ao sentimento de urgência que ele precisa se declarar para ela. Ele precisa fechar aquele ciclo, porque todos esses ciclos fazem parte do seu amadurecimento e do seu próprio desenvolvimento. Bem legal é de você olhar o Mob desde a primeira temporada até a segunda e depois agora a terceira, é que se você parar para olhar o Mob antes, o quão ele era tímido, não conversava com ninguém, e conforme vai passando o tempo, conforme ele vai criando cada vez mais laços, ele vai conseguindo expressar os seus sentimentos de forma mais direta. Ou seja, assim como nós, quando nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo, com o Mob é a mesma coisa. Conforme o tempo vai passando e ele vai amadurecendo, algumas coisas vão ficando mais simples, e ele mesmo vai perceber isso nesse episódio. Porque quando ele sente esse sentimento de urgência, tipo, eu preciso me declarar para Tsubomi antes que ela se mude, é nesse momento que todos os alunos ali são apaixonados por ela e o seu amigo ali, né, que acabou voltando lá do espaço, começa a pensar falando assim, poxa, é verdade, o Kageyama parece que curte a Tsubomi, mas o que você vai fazer? Será que você vai fazer algo de diferente? Será que você realmente vai conseguir? E aqui vai um ponto interessante porque além de conseguir algo, além de ter o foco de conseguir algo, o episódio nos mostra que vai muito mais além do que isso. Vai muito mais da parte de você se declarar, de você amadurecer, do que propriamente você conseguir chegar no seu objetivo com sucesso. Ou seja, se fosse no caso o Mob namorar de fato a Tsubomi. Mas é claro que isso eu vou abordar um pouquinho mais pra frente. Porque o que acontece? O Mob, ele fica super nervoso, como todo mundo. É muito legal como o anime conseguiu exemplificar realmente como fica uma pessoa como o Mob. Então, a maioria que não é igual o Hanazawa, que é mais popular, ou então que chama
mais atenção, ou que tem mais facilidade de lidar com as pessoas, vai se identificar com o Mob, principalmente as pessoas tímidas como ele. E se você é uma dessas, comenta aí embaixo. Porque é nesse momento que o Mob fica totalmente indeciso. Ele não sabe qual decisão tomar ou o que fazer de fato. Ele só sabe que ele precisa se declarar. Então ele vai lá, tira uns conselhos com o pessoal do Fomento Corporal. E é bem legal como o pessoal do Fomento Corporal, eles não têm experiência alguma. Então eles apenas dão um tapinha no Mob como incentivo, dizendo: vai lá, filhão, que tu consegue. Porque no final das contas é o sentimento do Mob. Não tem alguém que possa falar por ele. Não é algo que alguém possa fazer por ele. É por isso que ele tem que chegar às próprias conclusões sozinho. E o episódio vai desenvolver essas conclusões dali em diante. Tanto que ele tira conselhos com o pessoal do Fomento Corporal, eles dão uns tapinhas, falam assim: vamos treinar, porque a menina com certeza vai olhar pra você, vai ver os seus músculos, todo o seu esforço, então ela vai achar, ok, você é o cara, e aí você vai ser aceito. E aí depois ele pede alguns conselhos aí pro pessoal da telepatia, mas os caras não manjam nada. A própria Tommy é engraçado que ela pega e fala assim: ó, você corta o cabelo e cada um vai falando o seu estilo, qual seria o seu estilo caso recebessem uma declaração e como a pessoa poderia ter essa conexão e essa química. Mas as pessoas mais importantes que vão dar os melhores conselhos não vão ser essas pessoas, mas sim o Reigen e aquela outra menina que eu acabei de esquecer o nome. Porque é ela a próxima a se encontrar com o Mob, porque enquanto a Tsubomi tá negando todo mundo ali, tá dando um fora em todo mundo, o Mob tava esperando a Tsubomi na porta da sala dela. E quem já não passou por essa situação? Ai, gente, comenta aí embaixo que eu sei que vocês já passaram. E aí a menina começa a conversar com ele e ela começa a trazer um outro ponto de vista. Ela começa a mostrar que a Tsubomi não é aquela pessoa que o Mob conhece, ou pelo menos ela não é totalmente o que ele imagina, ou pelo menos que a maioria das pessoas imagina. Talvez o Mob saiba de uma forma inconsciente, mas pelo menos até o momento ele não se tocou. E a Tsubomi foi lembrada nos episódios passados também acerca do próprio Covinhas, né? O Covinhas lembrando que ela foi a única pessoa que ele não conseguiu influenciar. E eu aposto que ele não conseguiu até o final. Então ela começa a dar alguns conselhos para o Mob, e quem nunca pediu também conselhos para amigos quando você precisa de alguma coisa? E aí então ela dá mais uma vez um conselho para ele, assim como todos os outros, ou seja, o cavaleiro, coisas óbvias na verdade. Só que ela traz um ponto interessante sobre o que você vê realmente na Tsubomi, o que realmente você gosta nela. Você gosta de alguma coisa dela? Porque ela é bonita, beleza, mas será que você não consegue enxergar que ela é uma pessoa que parece que não se interessa pelas outras pessoas, que não parece se interessar por outras coisas? E aí então o Mob pensa: puxa, como assim? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E é verdade, a Tsubomi ela sempre esconde alguma coisa, ela esconde quem ela verdadeiramente é, e é a partir desse ponto que o Mob vai ter que não só amadurecer, entender o seu sentimento, mas também conhecer a própria Tsubomi, que é muito mais importante do que o próprio objetivo de ficar com ela. E é então que ele vai tirar alguns conselhos com o Reigen, e no começo é muito divertido, é bem engraçado, porque o Reigen vai falando: ah, não traz esses assuntos pra cá não. Ele usa até o celular ali pra ver umas dicas, é bem engraçado o Serizawa olhando, né, e falando assim: poxa vida, filho, então você também não manja, tá vendo alguns conselhos aí na internet. Mas no final ele dá o conselho certo: apenas seja você mesmo, né? Assim como ele deu esse conselho lá atrás sobre as amizades, sobre quem ele poderia ser, só seja você mesmo, seja um cara gentil, seja um cara gente boa. É isso que você precisa ser. Seja isso com a menina e ela vai te aceitar assim como você é, e você também aceite ela como ela é. Então o Reigen e aquela amiga, eu acho que eles deram os conselhos principais e fizeram as perguntas principais pro Mob. E também tem esse ponto: não é o que realmente você gosta na pessoa, mas sim o sentimento que você tem como gostar. Até porque muitas vezes nós não conseguimos expressar em palavras os sentimentos que sentimos. É dessa forma que o Mob se sente. Por isso, não especificamente falando, você não precisa sempre dizer o porquê você gosta da pessoa. Ah, porque ela é simpática, porque ela é bonita, porque... Você tem um sentimento ali, é algo invisível, intocável, inexplicável. Então dessa forma, você apenas se baseia no sentimento que você sente e não em grandes explicações, em grandes lógicas. Se você procura lógica, então você não vai conseguir entender nada, até porque não há lógica no amor. O que há é apenas o sentimento, a emoção, a paixão
e a decisão. E aí então o Mob se decide, vou me declarar pra ela. Ele acaba até se encontrando com o Hanazawa, mas ele é um cara totalmente diferente e todos dão perspectivas de si mesmo. Mas o que o Mob precisa entender é a perspectiva dele mesmo. Então a resolução final vai ser realmente do Reigen. Ainda bem que o Mob topou não pegar as roupas do Hanazawa, né, pra comprar e tudo mais, porque senão ele ia pagar um mico do caramba. E aí ele resolve ligar pra Tsubomi, marcar um encontro ali no local onde eles têm memória juntos, pra ele poder falar alguma coisa pra ela, né, pelo menos dar essa declaração. E nesse momento não teve como eu não curtir a animação, porque simplesmente eles pegaram, colocaram o Mob ligando, colocaram a atenção do que é você ligar pra uma pessoa que você gosta, ligar ali e falar, oi tia, não sei o que, né, que no caso é a mãe da Tsubomi, pra depois passar pra ela, explicar que, a gente tá conversando, então todo aquele sentimento, você escutando a voz dela, você não é uma pessoa que tem tanto contato da pessoa que você gosta. Então eu achei demais essa parte, exemplificou direitinho todo o nervosismo do Mob. Não é à toa que ele coça ali a parede, não é à toa que tudo está escuro, tudo está escuro porque é uma jogada do anime para criar tensão. Então ele cria ali uma tensão no espectador, pro espectador às vezes ficar esperando, será que ela vai falar que sim, será que ela vai falar que não? E quando ela dá o sim no final, que ela vai se encontrar com o Mob, você percebe que ele entra no quarto e o quarto tá como? Tá claro, né? Embora o quarto esteja claro, tem algumas coisas ali que, bom, podem dar ruim para o Mob, porque é isso que o Uritsu pensa ao menos, né? Tanto que o Uritsu vai conversar com o Mob em certo momento, tá muito preocupado, porque ele ouviu lá na sala do Reigen, um dia que a Tsubomi foi lá, que ela disse que a pessoa que ela gostava era do cursinho e era mais velha, era de outra escola, não sei o que. E aí então ele pensa, putz, grana, meu irmão vai levar um fora, porque ele não é do cursinho, ele não é mais velho nem nada, provavelmente vai se dar mal. Mas aí que vai o ponto de destaque do Mob. Muito mais do que o objetivo final é a sua jornada, é a jornada até chegar lá. Então o amadurecimento do Mob, conforme ele vai crescendo, conforme ele vai falando e conforme ele vai percebendo nesse próprio episódio, ele se toca de, putz, acho que eu não precisava perguntar pra todo mundo o que eu deveria fazer. Eu apenas deveria decidir por mim mesmo, e é isso que ele faz no final, sem a ajuda de ninguém, se baseando nos conselhos, é claro, mas sem a ajuda de ninguém, fazendo tudo sozinho, tomando suas próprias atitudes e bem mais amadurecido. E por que mais amadurecido? Porque o Mob consegue ser mais direto, consegue falar o que sente de verdade e consegue perguntar sem ser impedido por um orgulho de se passar por um bobo, alguma coisa assim, ou até então vencendo a timidez. Então ele evolui, ele amadurece como pessoa e ele cresce. E é por isso que encontramos a resposta do porquê o Mob nesse momento, ele estranha, mas ele pensa, poxa vida, agora eu tô conseguindo fazer essas coisas mais fácil. Mas por quê? Porque ele foi amadurecendo, ele foi crescendo e foi tudo aos pouquinhos, né? De galho em galho, o macaco vai subindo na árvore e de passo a passo você vai subindo também a escada. Só que o mais importante de tudo é a jornada, é você expressar seus sentimentos. Porque mesmo com rejeição ou mesmo com um aceite, você cresce, você aprende e então você amadurece. E é uma constante, claro, do ser humano amadurecer conforme o tempo vai passando. Às vezes parece que o ser humano regrediu, mas na maioria das vezes, quando nós estamos dispostos a aprender e amadurecer, nós vamos caminhando, mesmo que a passos lentos, e mesmo que a gente caia em algumas vezes, nós vamos crescendo, aprendendo e aprendendo. Por isso que a jornada é muito mais importante e por isso que o Mob dizer os seus sentimentos é muito mais importante do que o objetivo final de alcançar o coração da Tsubomi, porque essa caminhada vai ensinar muito mais para ele do que o próprio objetivo final ou o sucesso desse objetivo. Então você chegar lá, você expressar seus sentimentos, já é uma coisa que você vai se sentir super aliviado, você vai conseguir desabafar e se expressar. E é a coisa que o ser humano mais gosta de fazer, mesmo as pessoas mais tímidas, é expressarem os seus sentimentos e tendo uma outra pessoa para escutar, criando assim as nossas relações humanas. E é então que o Mob, ele compra lá algumas flores, né? Tá caminhando e tudo mais. E aí vai passar um gatinho, só que o gatinho vai ser atropelado. E é então que ele usa os seus poderes, larga a mochila e usando os seus poderes ele consegue impedir que o gatinho morra. Só que aí então o farol fica verde, ele vai atravessar junto com um garotinho que estava a seu lado e mais uma vez um outro carro aparece. Naquele dia ele iria se declarar para Tsubomi, dizer o que sente por ela, só que o garotinho, bem na hora que ele está atravessando a rua, um carro vai passar por cima dele praticamente.
E é então que o Mob não tem tempo de utilizar os seus poderes de telecinese e ele sai correndo junto com as flores, toda a sua mochila, empurra o garoto e é então que ele cai no chão e ele foi atropelado. E ali a gente termina o episódio. Bom, esse momento simplesmente foi impactante, eu não esperava. Não sei se nos próximos episódios o Mob vai voltar ao normal, se não vai. No preview dá pra ver que alguma coisa vai acontecer realmente, parece que ele vai ativar ali os seus poderes e tudo. Mas por que os poderes serão ativados? O que vai acontecer com o Mob? Ele vai perder a memória? Ele vai ficar louco de raiva? Ele não vai ter sofrido nenhum arranhão? Porque ali ele parecia estar sangrando. E o episódio dá essa tensão. Então acredito que o anime não vai quebrar isso, mas vai mostrar um outro ponto pra gente acerca do próprio Mob e o seu amadurecimento. Outro detalhe é a Tsubomi, é uma personagem que ela é bem independente. Ela não é só independente, na verdade ela é indiferente com as pessoas. Ela parece uma pessoa que gosta das novidades, mas depois que se acostuma com a novidade, ela simplesmente esquece aquilo de fora. Tanto que o Mob tem até uma própria lembrança que a própria Tsubomi fala assim, eu cansei disso. Mas por que ela cansou disso? Ela cansou porque ela queria que o Mob parasse realmente com aquela brincadeira? Ou então ela cansou daquilo porque ela viu que o Mob poderia mostrar esses poderes para as outras pessoas e poderiam usá-lo e ela apenas queria proteger o seu amigo? Ela não parece uma pessoa que vai aceitar a declaração do Mob, não parece que vai ser uma pessoa que gosta realmente dele, porém o Mob vai aprender com tudo isso e eu gostaria muito de notar as coisas da Tsubomi e compreender melhor essa personagem, que ela é tão misteriosa, né? Ela é bem escondida, você nunca sabe o que ela tá pensando de fato, até porque ela tem pouco tempo de tela também, esse monte de coisa. Mas eu acredito que ela é uma pessoa que ainda possa faltar algum amadurecimento, mas é uma pessoa que pensa que é madura. Isso é só uma possibilidade devido às coisas que mostraram nesses episódios e tudo, e como ela pensa dos outros, né? Ai, que saco. Talvez o Mob perceba que, bom, ele não gostava tanto assim dela, ou ele gostava da imagem que ele mesmo criou acerca da Tsubomi. Isso são questões, apenas questões. Eu gostaria de saber o que vocês acham também. O Mano Joe aqui está vazando. Até o próximo episódio de Mob e te aguardo no próximo vídeo, beleza? Então, cola no próximo vídeo, não se esquece. Tô indo nessa, até uma próxima. Um beijo no coração. Fui, valeu.